Fala, Fiel, estamos dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Bando e tem novo reforço chegando. A Angileri desembarcou hoje em São Paulo, o argentino já está aqui para assinar com o Coringão. Falta aí poucas coisas burocráticas que ainda faltam para fechar o contrato, exame médico também, mas acredito que já nos próximos dias ele será anunciado aí como novo reforço do Coringão. Tem aí também uma entrevista exclusiva do Fabinho Soldado para o programa Sport Center, vou deixar os créditos também aqui na descrição e você vai ficar por dentro aqui de tudo que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista. Antes de soltar aqui o vídeo, já deixa aí o seu like para fortalecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino, porque como eu sempre falo, todos os dias tem notícias aqui do nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá para o vídeo. Fabinho, não deu para escapar do jogo do domingo 18h30, o jogo da TV aberta. O Corinthians gostaria de ter antecipado esse confronto? Antes desse confronto, nós temos um outro na quarta-feira, né? Tão importante, que é pela Libertadores. Nesse momento, a gente está satisfeito, porque nós temos aí um jogo na quarta-feira em São Paulo, e aí você tem um jogo, um tempo ainda de descanso até o domingo, descanso não, né? De preparação até o domingo, para que a equipe se prepare para esse grande jogo. Vai ser muito difícil enfrentar essa equipe. Todas as equipes que chegaram até aqui, chegaram com méritos. Vamos manter aí muito respeito para fazer esse jogo contra o Mirassol. Eu já tinha visto uma declaração, na minha opinião, tão corajosa como essa, do Emiliano em relação ao time, ao grupo, de assumir realmente a situação na Venezuela. Você como ex-jogador, até em cima disso eu te pergunto, você como hoje dirigente e jogador, o que te parece uma declaração? Para mim foi uma declaração sincera, mas que causa de alguma maneira, assim, opiniões. As pessoas param para pensar, poxa, eu particularmente nunca tinha visto tanta sinceridade numa situação como essa. Não, para mim não tem nada de diferente. Você joga bem, você joga mal, futebol. A gente tem jogo, nós temos os atletas costumam falar isso, né? Que bom que tem jogo. Depois de uma quarta-feira você tem um domingo para jogar, que aí você tem a oportunidade de reverter. Não tem espaço. O atleta de alto nível, ele sabe, não tem espaço para você abaixar a guarda. Todos nós reconhecemos que não foi um jogo da forma que o Corinthians deveria atuar, mas a confiança no elenco, ela sempre permanece, cara. O trabalho está sendo muito bem feito, não é por um jogo ou outro que as nossas avaliações elas vão mudar. Claro, como o Emiliano falou, foi sincero naquilo que disse sobre a sua avaliação técnica da equipe. Temos oportunidade no jogo de volta, fazer diferente, ter uma atuação diferente para buscar a vitória que nos coloque aí na outra fase. A saída do Pedro Raul não conseguiu desenvolver, né, seu futebol no Corinthians, tem a questão da folha. Queria que você falasse sobre essa saída. Primeiramente, falar que o atleta é um atleta excepcional de comportamento. Em nenhum momento ele deixou de trabalhar, deixou de ser companheiro. Futebol é assim, gente. Ele não consegue acontecer no clube, ele vai ter oportunidade em outro clube de desenvolver aquilo que ele está acostumado a fazer. Eu tenho falado que o projeto lá do Ceará foi muito legal com o próprio nosso zagueiro, né, o Choca, João Pedro, mais conhecido como Choca. Deu muito certo, eu espero que também dê certo para o Pedro. Desejo a ele a felicidade enorme. Os companheiros têm um respeito muito grande por ele. E futebol não tem, como eu sempre falo, não tem muito espaço para você lamentar muita coisa. Tomara que ele consiga ajudar, né, a sua nova equipe agora, o Ceará, e fazer os seus gols, para quem sabe no futuro, lá ali na frente, o Corinthians discutir uma outra situação em relação a ele. O Abel, numa declaração recente, comparou a importância do Campeonato Paulista do Corinthians com o Palmeiras. Queria que você falasse qual a importância do campeonato para o Corinthians, ainda mais agora dividindo a atenção com a Libertadores. Essa equipe precisa conquistar títulos. Os atletas falam sobre isso. E aí a competição que as competições que nós temos, Paulista, essa fase de Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro, são oportunidades que nós temos de realmente mostrar aquilo que essa equipe está trabalhando para isso. As dificuldades são enormes em todas essas competições, mas nós estamos vestindo uma camisa importante, pesada. O elenco foi formado
na temporada de 2024 para a temporada de 2025 é um elenco muito qualificado, na nossa opinião. E agora, independente do campeonato que for disputar, o Corinthians entra sempre para fazer grandes jogos e vai entrar sempre para disputar os títulos. O Corinthians marcou para essa semana talvez uma possível conversa de uma renovação de empréstimo do Thales Magno até o final do ano. E o que você pensa? Você acha que o jogador deve ficar no Corinthians? O Corinthians vai fazer todos esses esforços para permanecer com ele? A pergunta aí é... Já pensou, se você fizer essa pergunta para o torcedor, ele vai... Se deve permanecer, né? O Thales, ele está super identificado com a gente. Sendo o que você sente de negócio, claro. Tá certo, tá certo. Tá super identificado. Essa conversa com o pessoal do sítio está sendo... Não vou falar diária, mas toda semana a gente avança, né, em algum ponto importante, né, do contrato do Thales, e a gente tem a esperança que tão logo isso possa ser resolvido. O atleta está muito entusiasmado, feliz da vida de estar no Corinthians. Essa adaptação dele foi algo, não só dele, né, mas de todos os jogadores que chegaram, mas principalmente dele, foi algo fantástico. Está vivendo um ano bacana também, né? Fazendo gols, colaborando, ajudando a equipe. E a gente tem aí a esperança que tudo isso se resolva. Desculpa, e o Ronald Koeman? Queria que você falasse como foi o papo com ele. Ele está acompanhando o Memphis, está feliz, agradeceu o Corinthians. O que ele falou para você? Ele está entusiasmado com o Brasil, né? Eu falei anteriormente, ele nunca veio ao Brasil, nem para passear. Ele gostou muito do torcedor lá no Corinthians, da arena, do nosso estádio. Ele esteve hoje pela manhã no CT, dando uma olhada nas nossas acomodações. Também ficou feliz daquilo que viu. É importante a pessoa vir aqui e olhar, né? Porque às vezes uns falam bem, outros falam mal. Mas quando ele tem aí presencialmente e consegue visualizar tudo isso que ele falou, a gente fica feliz com isso. Nós temos muita coisa para evoluir. Estou dizendo isso quanto ao futebol brasileiro. Nós precisamos valorizar também que nós temos coisas boas pra caramba. Nós avançamos também em aspectos de estrutura, em aspectos até mesmo de arenas. Claro que é um espaço enorme para que isso, né, continue evoluindo, mas a gente precisa também ficar orgulhoso de alguns pontos que o futebol brasileiro conseguiu avançar. É claro que existem outras demandas, né, que a gente vai falar de calendário, a gente vai falar de tantas outras situações importantes, mas ele... No geral, ele gostou, ficou feliz e está acompanhando. É claro que acho que é o maior, né? O maior ou melhor, né? Jogador da posição no país dele, né? Do ataque ali. Ele está precisando muito que esse jogador volte à sua melhor forma física. É o nosso desejo. Nós estamos trabalhando para isso e o Memphis, com toda a equipe do Corinthians, todos os atletas, a comissão técnica, todos nós estamos muito empenhados a fazer o melhor para o Corinthians. É claro, fazendo o melhor para o Corinthians, cada jogador individualmente vai alcançar seu objetivo, e é o objetivo do Memphis também, voltar à seleção. Você vê a declaração do Antônio Oliveira falando publicamente que quando ele estava como técnico do Corinthians, os jogadores não queriam concentrar porque não recebiam salário em dia, não recebiam os pagamentos em dia, e que a diretoria prometia que iria pagar e no dia seguinte não pagava. Como é que você vê esse tipo de declaração pública do técnico Antônio Oliveira acabou de falar? Nesse momento eu não posso comentar nada que eu não tenho essa informação. Na hora que eu estava aqui no conselho técnico, de verdade eu não... Estou sendo até surpreendido agora pela pergunta e não vou comentar algo daquilo que não acreditando na sua informação, mas eu preciso entender, né, de que forma que ele falou, se falou, qual foi o contexto, para aí sim depois falar alguma coisa sobre isso. Obrigado. Vamos lá, vamos falar sobre o Corinthians. Fabinho Soldado, representando o Corinthians, executivo de futebol do clube. Sobre vários aspectos, é a mesma coisa. Vou jogar para você, Dona livre, porque realmente, como ele falou sobre várias coisas, depois a gente até entra no confronto de quartas de final, já que o duelo do Corinthians era um ponto sensível sobre logística. Aí não é questão muito de logística, mas é esse embaralhamento com a Libertadores, né? Tanto o jogo 2 da fase 2, quanto o eventual jogo 1 da fase 3, Dona. Tem que administrar muito bem, né, essa logística. Obviamente o campeonato estadual é importante para o Corinthians voltar a vencer, né, levantar uma taça, né? Esportivamente é crucial, até para você consolidar um trabalho positivo que vem desde o ano passado. Teve a melhor campanha, levou muito a sério
e com inteligência conseguiu construir essa melhor campanha, rodando o elenco em vários momentos, porque era necessário. Para mim, o grande objetivo, acho que para qualquer torcedor do Corinthians, segue sendo a Libertadores. Pelo nível de investimento, pelo elenco que o Corinthians tem, jogadores do porte, por exemplo, de o Memphis Depay, Ronald Koeman está lá acompanhando, para ver se consegue convocar novamente uma seleção holandesa, porque ele é uma referência para a seleção holandesa. Esse cara está no Corinthians. Então, um cara desse peso é um cara para jogar uma Libertadores. Eu acho que sempre o Fabinho é muito ponderado, muito sensato, muito transparente nas entrevistas dele e mais uma vez, achei que ele se colocou muito bem. Né? E falando sobre o confronto, acho que é bem favorito contra o Mirassol. Apesar de ser um adversário com jogadores cascudos, um adversário até de Série A do Campeonato Brasileiro, acho que o Corinthians jogando dentro de casa é bem favorito nesse confronto. O Eduardo Afonso, quando abriu o programa, ele falou sobre o Corinthians ter interesse num jogo no sábado, ele vai ser no domingo. O Fabinho até falou que estava satisfeito, porque é assim, joga na quarta, se fosse no sábado, muito próximo para recuperar o jogador. Ao mesmo tempo que jogar no domingo, a eventual viagem para o Equador também é muito complexa. Queria que você falasse dessa questão, Dom. E aí, você lembrando esse aspecto que é muito importante, não tem como não resgatar o desempenho do Corinthians no jogo de ida da fase da Libertadores. Não ter resolvido, né? Se tivesse resolvido, poderia até atuar com um time bastante alternativo na volta, porque mesmo um time alternativo, a distância é grande tecnicamente, tanto que até ele foi questionado em relação à declaração forte do Emiliano Dias, e que eu não vejo também problema no tom que ele falou, desde que ele tenha falado para o vestiário isso antes e não venha à tona para a imprensa e depois falar isso para os jogadores. E também concordo com o Dono, acho que ele é sempre muito ponderado, o Fábio Soldado, acho que foi mais uma vez dessa forma. Então, de fato, você tem uma sequência de jogos pesada, para mim, mais do que entre sábado e domingo, era o Corinthians já ter encaminhado a classificação na Venezuela, o que era perfeitamente possível, e isso acaba complicando. Ainda que eu também vejo um adversário complicado, mas o momento do Mirassol não é bom. O time fechou o Paulista com 6 jogos sem vencer, só tomou menos gols do que o Água Santa, que foi rebaixado. Então, apesar de ser um time qualificado, teve a saída do seu técnico. Então, assim, apesar de ser um adversário de uma temporada espetacular, com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o momento não é bom. O Corinthians até fecha os últimos jogos não jogando bem, né? Contra a Portuguesa, contra o próprio Guarani, nesse 2-2, contra o jogo de ida na Libertadores, mas me parece uma coisa muito mais pontual em relação a uma situação já encaminhada de classificação e melhor campanha que acabou se confirmando, a diferença técnica gigantesca para um adversário bastante inferior, mas agora não tem mais margem para você só empurrando com a barriga. Acho que agora chegou o momento do Corinthians reapresentar aquele futebol que até agora a temporada tem sido muito bem conduzida, tanto do aspecto logístico em relação a mesclar o elenco, quanto o futebol que apresentou ao longo do campeonato, menos nessa reta final. A agenda do Paulista, peraí, dona, São Bernardo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Santos, Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino. Te jogo com uma pergunta para você responder também, Donk, mas fica à vontade para falar o que você pegou ar aí, dona. O melhor futebol do Paulistão, não só dos 4 grandes, porque de repente alguém pode falar, não, é o São Bernardo que arrebentou. É o do Corinthians nesse começo de ano? Acho que na média, sim. A realidade, Felipe, é que todo mundo oscilou muito, né? Sim. É o início de temporada, às vezes tem uma cobrança muito exagerada para o início de temporada, ainda mais você teve pouco tempo de descanso na pré-temporada. A gente teve boas atuações do São Paulo também. Apesar de não ter terminado tão bem, ter ficado 5 jogos no Campeonato Paulista sem vencer, São Paulo teve uma boa atuação contra o Corinthians, São Paulo teve uma boa atuação contra o Mirassol. O Palmeiras, mesmo sofrendo até o final, jogou bem contra o Corinthians, mas o resultado não veio. Jogou bem contra o Guarani, teve algumas boas atuações, mas na média, eu acho que o Corinthians, não só no resultado, né, tendo a melhor campanha, foi o que jogou o melhor futebol, sim, nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Donk? Eu concordo, para mim também de uma forma geral foi o time que melhor apresenta o futebol, mas isso não torna para mim o Corinthians um favorito absoluto no título estadual, até por conta disso, dessa questão de ser uma pré-temporada, por mais que o Palmeiras tenha corrido risco de ser eliminado, eu vejo muito mais como o formato da competição do que pelo futebol apresentado. A Ponte Preta teve a 4ª melhor campanha e se classificou. E aí eu discordo completamente do regulamento, eu acho extremamente injusto dessa forma, mas enfim, é o que aconteceu, mas eu vejo um nível muito similar. Por exemplo, hoje no Rio, se a gente fizer um paralelo com o Campeonato Carioca, há um favoritismo para mim muito evidente do Flamengo. Sim. Eu não vejo esse cenário no Campeonato Paulista. Acho que o Corinthians fez a melhor campanha, mas eu vejo ele com o Palmeiras, com o próprio São Paulo. O Santos tem uma mudança significativa, se coloca como um candidato, mas talvez você tenha 3 times um pouco mais favoritos, mas não tem nenhum muito destacado. Não é porque o Corinthians fez a melhor campanha. Mas cresceu foi o Santos, né, Dom? Concordo.
Então, assim, não vejo nenhum favorito destacado, apesar de afirmar que a campanha da primeira fase, a melhor foi a do Corinthians. Muito bem, aí eu vou passar aqui as últimas notícias do Coringão, falando aqui sobre a possível e nova contratação de Fabrício Angileri. Aqui diz o seguinte, peguei no site da UOL. O argentino de 30 anos desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira. Ele chegou hoje aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e passou por alguns exames médicos logo depois da viagem. O contrato entre Angileri e Corinthians terá validade de 1 ano e a opção de compra. O jogador estava encostado no elenco do Getafe e depois de um período de 9 meses sem entrar em campo, será cedido por empréstimo por não fazer parte dos planos do técnico José Bordalás. O clube paulista deve anunciar o atleta nos próximos dias após entraves nas conversas. Teve aí uma conversa de que teve esfriado e tal, mas agora a coisa esquentou de novo. E ele tanto que já está aqui no Brasil. O time espanhol havia feito jogo duro pela liberação e o argentino não queria uma rescisão diante do que tem a receber no seu atual vínculo com os europeus. Angileri brigará por posição com Hugo Matheus Bidu na lateral. Aqui no Fala do Palácios, o Palácios parece que não está sendo nem relacionado mais para os jogos. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou buscar essa informação e vou trazer no canal também. Os dois têm alternado a titularidade neste início de temporada da equipe de Ramon Dias, que tem a fase final do Campeonato Paulista e a Libertadores pela frente. O Fabinho Soldado tratou como difícil a chegada de mais reforços ao Corinthians nessa janela de transferência. O mercado brasileiro fecha na próxima sexta-feira. Aí o Fabinho Soldado falou aqui o seguinte, palavras dele. Enquanto a janela estiver aberta, há sempre uma expectativa por uma oportunidade. De fato, se for acontecer alguma movimentação, vai ser muito difícil. O presidente tem falado sobre isso, já falei diversas vezes, que o nosso trabalho foi feito totalmente no ano de 2024. O esforço que foi feito para que essa equipe fosse formada. E o esforço que nós fizemos esse ano. O trabalho continua para a manutenção desse elenco e é claro que dentro daquilo que for possível, aquela identificação de alguma carência ou outra, certamente nós iremos agir. Isso afirmou o Fabinho Soldado. Então é isso aí. Essas são as últimas notícias aqui do canal Fiel do Bando. Como eu sempre peço para vocês, deixa o seu like aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as notícias do Coringão. Quarta-feira tem Corinthians na pré-Libertadores, o último jogo aí da primeira fase, da segunda fase, né? Depois vem a primeira e Coringão vai aí com força máxima, acredito eu, já que não trouxe o resultado para Itaquera, empatou lá o primeiro jogo na Venezuela. Então, quarta agora, 9h30 da noite, a gente vai estar lá de novo, como sempre, apoiando e empurrando o Coringão para mais uma vitória aí, para passar mais uma fase da pré-Libertadores e poder chegar na Libertadores definitivo. E domingo já foi decidido às 6h30 da tarde, Corinthians e Mirassol, também na Neoquímica Arena, e também estaremos lá com certeza. Então é isso aí. Qualquer novidade a gente está de volta. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!